Eu vou falar agora sobre um pouco sobre os Estados Unidos pós-guerra. Os Estados Unidos pós-guerra, ele estava num contexto muito bom, pois ele havia se desenvolvido grandemente por causa do seu fornecimento de materiais para os países que estavam em guerra, né? Para a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Ele se desenvolveu também porque esses países estavam só preocupados com a guerra e não estavam fazendo com que tivesse mercado consumidor por fora, por exemplo, da Ásia e da América Latina. E os Estados Unidos estavam investindo nesses países também. Os países estavam consumindo bastante deles. E o contexto fez com que os Estados Unidos virasse uma das maiores potências passasse a Europa, né, dentro das potências mesmo, ficasse no topo. E a vida dos americanos era perfeita, era conhecido como American Way of Life, que os americanos ficavam completamente perfeitos, as casas perfeitas, bairros perfeitos, e o cinema, com esse contexto, foi crescendo e mostrando um pouco mais da vida e do cotidiano do americano. E agora a Shane vai falar um pouco mais sobre o contexto, entretanto falando sobre alguns problemas, né? Como eu havia explicado anteriormente, essa sociedade feliz e perfeita era restrita aos brancos caucasianos. Os imigrantes latinos e negros tinham direito apenas a servir de mão de obra barata e aumentar cada vez mais a fila dos desempregados. A violência na cidade de Chicago era realizada pelo trabalho dos gangsters. Um exemplo deles era o Al Capone, que matavam à luz do dia e corrompiam diversas autoridades. A teoria do darwinismo foi suspensa nas escolas, foi proibida. A comercialização e consumo do álcool também. E os operários que faziam propagandas socialistas eram enforcados. Temos como principais causas da crise de 29 exatamente a situação dos Estados Unidos nessa época. Após a guerra, ela se encontrava em uma posição de sustentar a Europa, e para isso ela se baseava na economia do Fordismo, onde havia a produção em alta escala. Porém, a Revolução Industrial, juntamente com a recuperação da Europa, fez com que houvesse um desequilíbrio. A superprodução, baseada no Fordismo, como já foi dito, e a queda da exportação levou a um desequilíbrio econômico. Além disso, os Estados Unidos adotavam o liberalismo clássico, que se propunha a não intervenção do Estado na economia. Isso fez com que, quando as fábricas sentissem a crise e por cortes de gastos demitissem os operários, que também significaria a diminuição do mercado consumidor, o Estado ele não mudasse essa situação, o que levaria para um ciclo vicioso levando para a falência e retração. Como foi dito pelo J.M. Keynes, a economia dos Estados Unidos entrou em declínio por conta de um clímax, em que ela acabou sendo limitada pelo próprio mercado consumidor. Ela foi decaindo, porém as pessoas continuavam a investir na bolsa de valores sem nenhum motivo. Elas acreditavam que iam continuar ganhando dinheiro. Contudo, a bolha especulativa estourou e culminou no crash da bolsa de valores, onde quase 2 bilhões de ações foram postas à venda, mas nenhuma foi comprada. A bolsa de ações de Nova York fechou e deu início a uma crise muito maior, que durou até 1933. Percebendo a desvalorização das ações, muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizaram fortemente em poucos dias. Pessoas ricas passaram para a classe pobre da noite para o dia, e o número de falências de empresas foi enorme. O emprego
O desemprego atingiu 30% dos trabalhadores. A crise também ficou conhecida como Grande Depressão. Foi o maior de todas as histórias dos Estados Unidos. Nesta época, diversos países do mundo mantinham relações comerciais com os Estados Unidos, a crise foi se espalhando por quase todo o continente. Então, esse período da internacionalização da crise foi o seguinte: os Estados Unidos estavam fazendo vários tratados econômicos para ajudar os outros países da Europa a se reerguerem. E com esses tratados, eles iam conter o avanço francês e iam afastar a Alemanha e a Rússia. E ele fez vários planos, dois deles foram o Davis e o Young. O Davis, ele fez vários investimentos na economia alemã e ele ajudou a pagar as dívidas do Tratado de Versalhes. E o plano Young, ele foi um plano para reduzir os juros e ajudar a reduzir a dívida não quitada de 39 bilhões de marcos. E eles queriam muito que a Alemanha se reerguesse, porque com a Alemanha se reerguendo era mais fácil da Europa se reerguer também. E com a Europa se reerguendo, eles iam ter dinheiro para pagar as dívidas que eles tinham com os Estados Unidos, que eles fizeram durante a guerra. Só que com a crise de 29, a Alemanha, os Estados Unidos tiveram que parar com esses acordos, eles tiveram que cancelar esses acordos para se preocupar mais com a sua própria economia, que eles tinham que levantar de novo. E então a Alemanha afundou muito durante essa crise de 29, a economia dela acabou, foi dizimada assim, e ele acabou com grande inflação, ele e vários outros países da Europa, e também teve a grande desvalorização da sua moeda, o marco. E junto com a crise de 29, os americanos pararam de comprar o café brasileiro, e aí veio com que a crise do café aqui no Brasil, porque também os europeus pararam de comprar o café brasileiro, e com a crise do café, logo depois veio o golpe de 1930 de Vargas. Então, gente, como todos nós sabemos, os Estados Unidos estavam, na crise de 1929, ele estava lá embaixo, lá no fundo do poço mesmo. Então, assim, eu vou falar sobre a sua recuperação da crise de 29. Então, a crise de 29 derrubou do poder os governos republicanos que controlavam os Estados Unidos naquela época. E em 1932, nas eleições presidenciais, o candidato Franklin Roosevelt foi eleito. Ele era do Partido Democrata. Então, Roosevelt criou a política do New Deal, que foi um conjunto de medidas tomadas, que eram econômicas e sociais, para ajudar essa recuperação da crise de 1929. Então, essa medida foi tomada de 1933 a 1937 com o objetivo de recuperar a economia dos Estados Unidos. E essa política do New Deal teve como princípio a forte intervenção do Estado na economia. Tiveram 6 medidas tomadas pelo Roosevelt. A primeira foi o forte investimento em obras públicas, como hospitais, escolas, rodovias, para gerar mais emprego. Porque por causa da crise de 1929, os Estados Unidos estavam com desemprego muito alto. A segunda medida foi a reforma do sistema bancário e monetário. Então, o Estado passou a ter o controle de fiscalização sobre o mercado financeiro para evitar a fraude. A terceira medida foi o controle de preço e produção das empresas, para evitar o aumento da inflação. A quarta medida foi o incentivo à agricultura. Então, o que eles fizeram? Eles foram dadas subsídios, empréstimos e outras medidas voltadas para o aumento da atividade agrícola. Então, se você tem um aumento da atividade agrícola,
você tem um aumento de produtos. Então, os Estados Unidos, com aumento de produto, vai ganhar mais dinheiro. Fazendo o quê? Exportando, vendendo. Então, assim, isso tudo vai ajudar. A quinta medida foi a criação de medidas voltadas para a área social, como criando previdência social, seguro-desemprego, o seguro para idosos acima de 65 anos. A sexta, porém não mais importante, foi a redução da jornada de trabalho. O que quer dizer isso? Foi a diminuição do horário dos trabalhadores. Isso aumentou o emprego. Então, você diminuía a jornada de trabalho, você aumentava os empregos. Tipo, as pessoas que queriam trabalhar, no caso. Diminuindo o desemprego, como eu falei antes, que estava muito em alta por causa da crise de 29. Roosevelt, então, deu impulso ao pan-americanismo, substituindo o Big Stick por uma relação com os países americanos baseada na boa vizinhança. A política do New Deal foi bem sucedida. Você podia ver melhor a partir de 1940. Roosevelt foi reeleito para a presidência em 1933, 1940 e 1944, porém, ele veio a morrer em 1945.